Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos no curso Yoga Malandro. A gente aqui entra com o yoga com uma vibe brasileira. É uma pergunta que é legítima se fazer assim: quais dramas, dificuldades e angústias fizeram com que os yogas no Brasil, ou yogas brasileiros, se desenvolveram e se manteram como uma vereda espiritual, realmente espiritual, né? Aqui não cabe a discussão, esse yoga não era espiritual, esse yoga é laico. Não é essa a questão, estamos discutindo yogas espirituais. Para mim, yoga que não é espiritual não é yoga, entende? Assim, se no yoga não se prega como caminho espiritual, é só um trabalho de atividade física, é um trabalho de atividade física com o nome de yoga, e não cabe aqui ficar discutindo se é certo ou errado. Entendemos então o yoga como algo que tem uma verve espiritual, ou seja, constrói um caminho de vida, uma proposta de vida, né? Desde 1950, quando chegou por aqui. Então a pergunta legítima de se fazer é: quais dramas, dificuldades e angústias fizeram o yoga no Brasil se desenvolver e se manter como espiritualidade desde a década de 1950? Como a gente viu, os yogas modernos, além de ressignificar as escrituras, né, sobre o signo da fisiologia biomédica, a gente já conversou bastante sobre isso, converteram também os yogis ou os yogas muitos cientistas em representantes da sua filosofia de desejo espiritual, ou pessoas do mundo acadêmico para a espiritualidade do yoga. Então, Deepak Chopra, Amit Goswami, Alan Wallace e outros tantos denominados aqui por mim por cientistas, gurus, meditadores, yogis, né? Chegaram até a questionar a legitimidade teológica de alguns yogas, como a gente viu nas entrevistas ali, né? Um dos cientistas entrevistados questiona que nenhum dos yogis aí no Brasil souberam interpretar corretamente o que Patanjali quis dizer. Quando alguém se posiciona assim, como nós já dissemos, ele não se posiciona sobre o quadrado da ciência, mas ele vai partir para o quadrado da exegese, né? Um quadrado teológico, alguém que é um sacerdote e sabe qual a interpretação, o comentário correto de se fazer de escrituras sagradas. Né? Entretanto, alguns yogis modernos podem ser compreendidos como uma espécie de biomédicos alternativos e holísticos para remissão de doenças, competindo contra o médico. Não, ele não pode. Então, os yogis no Brasil não são terapeutas na acepção da palavra. São líderes religiosos de religiões terapêuticas. Então, eles não competem no mesmo campo de médicos, fisioterapeutas, educadores físicos. Os yogis não jogam o campo científico. Porque se jogassem, eles perderiam. Né? Eles se apropriam de signos e de papers, né, de trabalhos acadêmicos, para corroborar o seu sentido de vida espiritual do seu yoga. Então eles convidam, ao contrário, profissionais da ciência, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, neurocientistas, para jogarem no campo religioso deles. Isso é uma coisa difícil da galera compreender. Um Amit Goswami, o Alan Watts, não é um acadêmico, um cientista. Ele não joga para os mesmos troféus do campo acadêmico, mas ele disputa os troféus do campo espiritual e yógico. Ele compete com sacerdotes, com brahmanes, com padres, pastores, monjas e monges, não com fisioterapeutas, educadores físicos e neurocientistas. Né? Pelo contrário, esses fornecem dados para eles e alguns são convertidos no yoga desse. Então, uma verve fundamental dos yogas é ser um ordenador de realidade. Um discurso mítico yogico moderno revela, assim, uma via de salvação ou libertação, se você preferir, espiritual, para uma parcela significativa de indivíduos que vivem sobre sua ética. Os yogas no Brasil, então, como células experimentais do nosso estudo aqui, vêm construindo sentido de vida para alguns brasileiros, aqueles que são adeptos do seu tipo de ver yoga. Então, um devoto do De Rose, ou um adepto do Swasti Yoga, ou do método De Rose hoje, ele pauta a vida sobre os ditames de rosianos. Alguém que viveu a sua vida, ou vive a sua vida sob a ética dos livros do Yoga Terapia, né, do Yoga de Hermógenes, pauta a sua vida em ditames hermogianos.
Assim como um devoto do Swasti, do Wake and Love, do Prem Baba, do Osho. Temos aí até um documentário na Netflix. Devotos católicos são advertidos por alguns de seus líderes, por exemplo, que a meditação cristã não conduz seu devoto ao mesmo estado alcançado pelos yogis. O discurso aí entre sacerdotes, entende? O estado de yoga não é o estado cristão. Outros, como alguns protestantes neopentecostais brasileiros, esclarecem que os cernes yógicos é a meditação, mas meditar, afirmam estes pastores, é manter a mente vazia, e mente vazia é a oficina do demônio. Então entenda, mesmo que você não compreenda alguns yogas no Brasil como religiões, como igrejas, como instituições espirituais, outros sacerdotes o percebem já. Então não é uma questão eu, Roberto Simões, cientista da religião, determinar isso. Eu não estou determinando de forma arbitrária. Eu estou fazendo exercício e convidando vocês aqui a fazer o exercício de sair do campo espiritual iógico, do campo iógico, com suas contendas entre mestres, sacerdotes, etc., e adentrarem o campo da academia e perceber como é possível olhar esse campo de fora. Não é o exercício que se faz da meditação, se distanciar dos seus pensamentos e ver o turbilhão da mente. É o mesmo exercício. Se distancia do campo espiritual onde você participa, do seu mestre, do seu guru, dos seus livros sagrados, dos seus signos como prana, que é real para você. E se você pergunta, mas o prana não é real? É a mesma pergunta que meu irmão faz. Você não acredita em Pai de Santo? Você não acredita em Zé Pilintra? Não importa, ele existe sem você precisar acreditar nele. Você não sabe o que é Zé Pilintra? Joga no Google. Então, yoga, com mais uma dentre tantas religiões terapêuticas no Brasil, encontrou um diferencial que se alinha com a mesma estratégia proselitista de outra religião muito bem consolidada no Brasil, o espiritismo kardecista. Eles convertem cientistas no seu sistema de crenças. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse nosso blá. Vou citar um texto aqui, que é do Eduardo Cruz, um cientista da religião e filósofo. O esoterismo leva não apenas a uma ciência alternativa, mas também a uma maneira de relacionar religião e ciência, com menos traços esotéricos ao importante movimento espírita kardecista. Ao contrário do esoterismo, que basicamente traduz ou reproduz material importado, o espiritismo brasileiro é genuinamente criativo. É um movimento típico da classe média branca, com muitas pessoas detentoras de graus universitários elevados e que trabalham em instituições acadêmicas respeitadas. Por conta de sua ênfase na leitura e na crença em doutores espirituais, sua forma peculiar de diálogo religião-ciência segue o esforço de justificar racionalmente o valor médico e psicológico de terapias religiosas como a dos espíritas. Sociedades acadêmicas têm sido constituídas e essa tendência racionalista e empiricamente orientada tem se tornado comum em várias regiões do país. Então, no Brasil, um esforço em conjunto não só de yogis como Hermógenes, De Rose e Prem Baba, mas também de médicos, psicólogos, educadores físicos, fitoterapeutas e demais cientistas que então se valem dos seus graus distintivos acadêmicos, com a ciência nas costas, né? Para interpretar algumas filosofias yogas, transformando-as em práticas aceitas até mesmo pelo Ministério da Saúde. Esses são os que eu denominei, novamente eu reitero, de cientistas gurus, cientistas yogis ou cientistas meditadores. Há muitos. Eduardo Cruz, o cientista e filósofo que citou o texto acima, se refere aos doutores espirituais, ao que eu cito como cientistas gurus. Então, o yoga, em vez de lidar diretamente com as teologias existentes no Brasil, protestantismos, a religião católica, os espíritas kardecistas, os pais de santo, os padrinhos de Santo Daime,
o que faria ele perder enormemente capital simbólico, porque se os yogis batem de frente para dizer a nossa doutrina é mais perfeita do que a de vocês, ele nunca faria isso, yogi, ele não tem capital para fazer isso. O que ele faz, não sou eu falando, cara, olha aqui, ó. Os textos acadêmicos mostram, olha só, esse artigo científico mostra que aumenta a área do cérebro, diminui o turbilhão da mente. Isso faz corroborar os textos sagrados deles. Fantasiados então de cientistas, como alguns hoje se fantasiam cosplay de brahmanes. Então é uma elegante estratégia para os elitistas de se difundir com legitimidade longe dos sacerdotes brahmanes de outrora na Índia. Não tem o hinduísmo para corroborar, eles vão se juntar com outros sacerdotes, né? Os doutores da alegria, não, os doutores da academia, que se convertem no yoga. A discussão que alimenta compêndios acadêmicos de nossos vizinhos europeus e norte-americanos, por exemplo, que tentam justificar um yoga moderno como autêntico ou não, comparando com o da Índia, nunca sequer foi cogitado verdadeiramente no Brasil ou qualquer outro país latino-americano. Não tem nenhum artigo acadêmico, livro ou texto acadêmico que tente, como faz os europeus e norte-americanos, essa linhagem aqui, olha, ela tende lá. O brasileiro nunca se preocupou com isso. Um yogi brasileiro nunca se preocupou, na verdade, verdadeiramente com a autenticidade de um yoga propalado no país antes de 2010. Antes de 2010, não tem grandes embaraços, discussões verdadeiramente assim, preocupadas em saber se uma tradição, se uma escola de yoga no Brasil é verdadeira ou não. Ninguém nunca cogitou, se preocupou se o yoga terapia de Hermógenes e o autodidatismo dele, do yoga que ele praticou no banheiro, tinha linhagem. O do De Rose vai ter, mas é mais pra frente, cara. Nos anos 60, nos 70, nos 80, os mais importantes professores de formações para formar novos professores, o que eu chamo de mentores no Brasil, são discípulos, foram discípulos de De Rose por 2, 3 décadas. Então a história do yoga latino-americano é permeado de hibridismos e sincretismos dos mais diversos, sendo essa a sua principal característica. Mesmo com ocorrências de contenda sobre grafias e acentos, sobre como se escreve yoga, yoga, I e Y, nunca houve realmente efetivas disputas no cenário yogico-religioso brasileiro ou espiritual, se você ainda está incomodado com isso. Podemos supor, então, que, na ausência de mestres e gurus indianos, assim como pela falta de acesso às escrituras autorizadas, né? As escrituras estavam todas em inglês ou em sânscrito, não chegava aqui, não tinha internet. As primeiras décadas de instalação do yoga no Brasil, 1950 oficialmente, mas 60 com muito mais força, até a década de 80, 90, se construiu a partir somente das experiências e vivências pessoais de seus idealizadores. Basicamente, Hermógenes com yoga terapia, De Rose nessa fase de mergulho místico e esotérico que ele foi construir o Swasti Yoga. Tínhamos aí Cláudio Duarte, mas com força mesmo, e com força que eu digo assim, força de formar novos professores, né? Publicação de livros e brands de yoga, né? E o De Rose, por exemplo, até 1990, assim, 80, 90, tinha escolas de yoga em tudo que era lugar. Então, assim, não teve realmente uma briga por brands de yoga, né? Isso vai surgir a partir dos anos 90, 2000, cara. Com força 2000. O que eu quero dizer com isso? Não é o que é certo, o que é certo. Nós engolimos. Não, não é. A questão é o seguinte: alguns brasileiros devoraram yogas indianos e os regurgitaram como singulares ao melhor estilo antropofágico malandro do brasileiro. Isso não é ruim. Isso é a cultura brasileira. É lhe supor que os yogis brasileiros tenham gerado as suas próprias vias de salvação de mal-estar que os afligiam, assim como descrição do mundo real em que viviam e vivem ainda alguns. A história inicial de consolidação do yoga brasileiro
passa sem dúvida pelas mãos de dois líderes ou mentores do yoga. O nomadismo hermogiano, pelo menos até a década de 80 e 90, bastante híbrido, e o sedentarismo derrosiano, de verve mais tradicionalista. Não tem aqui o bom e o ruim, é absolutamente amoral, foram características. Hermógenes muito mais híbrido, tendendo para um pluralismo, yoga para todo mundo, jovens, crianças, idosos, doentes. E a verve derrosiana absolutamente contrária. Mas eu falei elitista uma vez, ele ficou chateado com isso, mais restrita, portanto mais sedentária, porque tem menos movimento, evocando a si mesmo como muito mais tradicional, tanto que se você conversa com ele, ele vai falar o sânscrito perfeito, muito mais do que a pegada do Hermógenes, né, que não fala yoga, né? O De Rose tem uma coisa muito mais de falar yoga, porque vem do masculino. Ele tem essa pegada tradicionalista muito mais forte. Foge da ligação com terapia, né? Isso não é um mal, são características de dois yogis brasileiros apenas, dentre tantos outros, mas é que essas duas figuras foram muito importantes porque eles difundiram, sem sombra de dúvidas, entre década de 60 e década de 90, são 30 anos, divulgando yoga no Brasil sozinhos. Claro que há outras figuras, outros personagens, claro que há. Quando eu falo sozinho é porque mercadologicamente se viam esses dois brands de yoga. Quando, por exemplo, o governo federal brasileiro, né, cogitou a ideia de fiscalizar professores de yoga pelo Conselho de Educação Física, ambos, híbridos e conservadores, se juntam para lutar contra essa legislação, mesmo com propostas yogicas diferentes. Aí que eu chamei que existia uma estrutura invisível que delimita o que é e o que não é yoga. Mesmo não sendo institucionalizado, há uma instituição invisível. O que eu pretendo deixar evidente é que o yoga brasileiro, mesmo com as diferenças entre híbridos, nômades, tradicionalistas e sedentários, essa nomenclatura que eu criei, se complementam, pois evocam seus praticantes em direção a uma dimensão liminar e da alteridade, ou seja, você consegue bater o olho, por mais plural que seja o yoga hoje, em 2020, mas era menos há 20, 30 anos atrás, ele era menos. Tinha basicamente duas vertentes, de De Rose e de Hermógenes. E um dos yogis que eu entrevistei, você vai ver na entrevista, ele fala, cara, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na década de 90, só tinha dois tipos de yoga. O do Hermógenes e do De Rose. Não é que só tinha, volto a falar de novo, mas é que era visto muito mais esse. Claro que tinham outras formas, outros yogas aqui, mas eles eram muito mais fortes. Então, e mesmo ambíguos e paradoxais, né, essas duas cosmovisões yógicas, yoga terapia e o Swastika, por exemplo, tanto Hermógenes quanto De Rose tornaram-se líderes, leia-se mentores, ou seja, influenciadores, referências, essa é a ideia. E, portanto, formadores, aqui me refiro literalmente, da grande massa de novos professores da sua época, entre os anos 80 e 2000, sobretudo. E ainda hoje, os discípulos ou yogis inspirados em versões hermogianas ou derrosianas ainda prevalecem no Brasil. Menos em 2020, já foram 2 décadas de, entre aspas, invasão norte-americana e invasão europeia das suas perspectivas de yoga. Então, alunos e professores dissidentes ou simpatizantes de De Rose e Hermógenes, até 2000, podem, na minha concepção, teceram críticas contrárias às propostas de seus mentores iniciais. Todavia, ainda hoje, em 2020, muitos repercutem, como demonstrei nos discursos produzidos, os sistemas de ideias híbridas nomáticas versus tradicionalista e sedentária no Brasil. Eu vou deixar um áudio aqui depois dessa aula, um podcast, que eu falo dos herdeiros de De Rose. Quanto nós somos herdeiros da proposta iógica de De Rose. Não só filosófica, mas mercadológica, de como se posicionar no mercado brasileiro. Nós somos muito mais influenciados pela ideologia derrosiana do que de Hermógenes. Hermógenes nunca fez nenhum curso de formação para novos professores. Nunca teve filiais
ou várias academias de yoga terapia hermogiana no Brasil. É tentado agora com o seu neto, Tiago Leão, mas mesmo assim ainda não deslanchou. Enquanto o De Rose, cara, tem sede até em Paris do Swast Yoga, hoje método De Rose. E essa ânsia que você vê de vários professores de yoga querendo ter várias escolas de yoga ou criar a sua própria escola de yoga é muito mais herança de De Rose do que de Hermógenes. Nessa concepção de pensar o yoga mercadologicamente. E isso não é um mal. É só uma posição de quem está tentando ficar fora, olhando a tribo yoga. Espero tenha contribuído. Na próxima aula a gente entra sobre Kaivalya a brasileira. Um tipo de pensar Kaivalya, a libertação, mas na sociedade, na política, na economia e na espiritualidade brasileira. Até a próxima aula.